Bem, gravação iniciada. Dessa vez eu vou, né, ter a intenção também da gente trazer um respiro para que eu possa abrir esse campo e esse portal de proteção, e esse portal vai ficar ativado como um escudo até domingo, tá? Quando eu faço o fechamento no final do dia, no pôr do sol, certo? Então, vou pedir para a gente respirar fundo 3 vezes, enche o peito, solta o ar. É o tempo que eu vou acender a vela, que vai ancorar esse nosso encontro. Todo mundo respirando, trazendo a consciência para o aqui e agora, com muita gratidão, gratidão, gratidão. Respira. Todos os lugares que você sentir alguma tensão, comanda o seu corpo que libere. Tá tudo bem. Voltando no seu tempo, ao aqui e agora. Contagem regressiva para esse portal, para essa energia de tanta força e intensidade. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Eu tô escutando uma interferência, não sei por que, da onde tá vindo. Parece que é homem atrás falando alguma coisa. Pois é, no espaço que eu estou aqui está tendo aula de tango, mas já está acabando, que era só até as 20. Então daqui a pouco ele já termina. Isso para quem está, às vezes que estão em casa, daqui a pouco acaba. Estamos fazendo esse encontro agora com a energia de um tango. Olha só, Adorei. está tendo um monte de gente aqui fazendo aula. Então tá um campo ali aberto, uma egrégora toda ativada ali, o tango rolando. Então, eu disse, eles são muito pontuais aqui com os planejamentos. E aí estourou o horário do tango e o pessoal está terminando ali. Então, nada por acaso. Mas daqui a pouco termina. Ainda está fazendo um eco, acho que é você, Shelly. Eu acho que o seu fone de ouvido não está conectado. Você está Pior que saindo. tá. Porque tá, Eu a vou gente pode. desconectar ele. Espera só um minutinho. E agora? Passou, pronto. Então, vamos lá, né? Quero trazer para vocês algumas consciências sobre esse eclipse, né? Primeiro, todo mundo já entendeu o que é eclipse, a gente tem esse movimento cósmico e a gente vai ter agora, né, a Lua, né, sapequinha, passando na frente, dizendo, opa, licença, pera. Só que a gente tem um pequeno detalhe, dessa vez a gente não vai ter eclipse total, né? Nós vamos ter um eclipse parcial. Né? Então, primeiro, os termos astronômicos para a gente entender, né? Aí, esse eclipse ele vai ser parcial, vai ser no dia 29 de março, tá? Então, por que eu estou começando hoje essa jornada? Porque eu quero que vocês entendam o eclipse, que vocês entendam como vocês podem ritualizar, para vocês poderem se planejar. Qualquer erva, qualquer vela, qualquer material que você queira comprar, você tem o dia amanhã para fazer isso, tá? Então, por isso que eu comecei hoje, né? Então, amanhã você pode correr em qualquer lugar para comprar o que você quiser, para, né, montar o seu altar, para cozinhar o que você quiser cozinhar. Então, vai estar disponível, certo? Então, mas o eclipse em si, ele vai ocorrer no dia 29, que é o sábado, tá? Esse eclipse, ele fecha o primeiro ciclo de eclipse, os ciclos, vocês sabem, acontecem a cada 6 meses, então ele vai estar encerrando, né, esse primeiro ciclo, e vai reger os próximos 6 meses, que os próximos eclipses serão em setembro, tá? Então, a gente vai ter esses eclipses de setembro, né, já trazendo a jornada, né, e o fluxo de eclipses que vai abrir, né, 2025 ou 2026, tá? Então, agora a gente vai basicamente trazer toda a intenção, energia e força para o nosso ano, porque esse ciclo ele vai pegar exatamente o meio do ano, que é a parte mais viva do nosso ano, né? Que é essa parte que a gente tem mais movimento. Então, é o ciclo mais forte. O próximo ciclo, quando eu planejo a minha vida pelos eclipses, vocês sabem,
Eu utilizo o primeiro ciclo de eclipses como ação e o segundo ciclo de eclipses como como integração, tá? Então, eu faço esse primeiro ciclo sempre Yang, o segundo ciclo sempre Yin. Porque pega no novo, né? Porque pega meu recesso de trabalho, né? Porque é um momento em que eu escrevo, em que eu anoto, em que geralmente vem umas curas bem leves. Então, assim, eu sempre gosto de trazer um espaço de acolhimento no segundo ciclo, tá? E aí, nesse agora, trazendo ação. Então, a gente teve o lunar em Virgem e vai ter o solar agora em Áries, tá? O que, que a gente tem? Nesse eclipse, ele vai ocorrer aqui no Brasil, né, o horário de Brasília, às 7h57. Então, vai ser de manhãzinha bem cedo, tá? E aí, nós não teremos muita visibilidade. Só em algum lugar do Amapá, mais por ali, é que a gente vai conseguir ver. Não vai ser um eclipse que a gente vai presenciar. Mas mesmo que a gente pudesse presenciar, ele também é um eclipse parcial e vai ter uma pequena porcentagem do Sol sendo eclipsada, né, tendo, né, esse movimento. Então, a gente não vai ter aquele eclipse total, maravilhoso, lindo que a gente vê em foto, né? A gente vai ter uma pequena parte coberta. Quando essa pequena parte acontece, como ele vai ser no nascer do Sol, às vezes acontece um fenômeno chamado chifre do diabo, que aí ficam só as bordinhas assim do Sol, e aí fica bem engraçado. Eu vou mandar uma fotinha no grupo. Né? Ela fica só uma pontinha assim do Sol e fica bem bonitinho, e aí fica uma visão bem curiosa, né? Eu fico imaginando, né, voltando para a aula do lunar, numa época medieval, numa época em outros tempos, quando eles vinham isso, devia ser, né, uma aventura, deviam dar tudo quanto era tipo de simbologia para esse fenômeno. Do nada, o Sol vai nascendo e nascem dois chifres. E aí some, quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Olha só. Então devia ser um processo, né, bem assustador. Mas a gente vai ter, né, esse eclipse acontecendo. E aí, como é que funciona na parte holística espiritual, né, terapêutica? Não importa se ele é parcial ou não, isso importa porque é bonito, né, e principalmente com o lunar, que a gente teve ele, né, com lua de sangue, bem forte, né, eu acompanhei a coisa mais linda do mundo, não sei quem conseguiu ver, então foi muito bonito. Então a gente teve ele tão, né, tão belo, né, uma coisa que dá um senso tão de presença no universo para todos nós, mas para a espiritualidade, a simples existência do eclipse já é o que importa. Né? Então a gente tem esse portal abrindo muitos dias antes. Então a gente teve março inteiro como um mês de eclipse. De 1 a 15 de março, praticamente, a força do lunar. Então foi um período de muita reflexão, foi um período de vontade de organizar as coisas, de questionamentos, muita gente adoecendo, porque tudo aquilo que você estava tentando equilibrar, a Virgem jogou tudo para o chão e disse arruma. Então, assim, foi um momento de muita clareza, de muita consciência, né? Não, eu acho que dá, eu acho que aguenta, eu acho que funciona, funciona nada. Cuide arrumar isso direito. Então, a gente teve, né, tudo desabando, muita consciência vindo. Quem conseguiu pegar o movimento, respirou e fez o que se requer. Quem não conseguiu, surto. Pegar o movimento já foi um próprio tapa na cara, né, Aline? Vamos combinar. E aí a gente teve esse lugar e agora vem esse solar, né, em Áries, dizendo, ok, agora você arrumou para fora, né, para a vida, né, passa adiante, vamos colocar as coisas em ação. E aí esse, né, é o movimento que a gente vai ter. Esse eclipse também, né, de solar, né, que em si já é tão simbólico, a gente também tem, né, essa complementariedade com o ciclo do final do ano, em que a gente vai ter, né, o lunar em peixes e o solar em virgem. Esse eclipse em Áries, na verdade, ele fecha um ciclo de eclipses que ficou repetindo, né, nesse eixo Áries-Libra. Aí agora a gente vai entrar em um novo eixo, e aí vai ter realmente, assim, nesses últimos 2 anos da sua vida, né, coisas que você deixou pendentes, relacionamentos, emoções, situações que ficaram pendentes, né? Tudo isso tem que ser olhado agora, porque esse é o chamado desse eclipse solar. Esse é o chamado desse movimento. Né? Ele vem fechando esse eixo, ele vem fechando essa fase da sua vida. Então, é hora de você renascer. Talvez você tenha acumulado muitas pessoas, muitas máscaras nesse tempo, e é o momento de liberar tudo isso. Né? Então, vamos olhar para a sua vida para trazer esse grande renascimento. Porque quando o ciclo Peixes Virgem dos eclipses do final do ano começar, nós vamos estar muito mais espiritualizados e alinhados. Então, assim, realmente esse eclipse solar em Áries, ele está vindo com muita força. E ele está vindo resolve. Resolve. Ah, mas não sei como. Tome a decisão e faça. Então, é um grande resolve, é um grande se movimente.
sabe? Solta isso que você está segurando. É uma relação, é um medo, é um sonho, solta isso, né? Vamos atrás daquilo que lhe dá vida, daquilo que lhe dá intensidade, né? Para trazer esse significado, né, também a gente tem um aspecto muito importante, que é olhar a sua casa astral, e eu vou falar isso mais para frente, mas aqui trazendo de uma maneira mais ampla, tá? Porque essa energia toda, ela vai ter um peso, né, e uma representação também muito forte, conforme a casa astrológica que você vai estar recebendo, né, uma intensidade maior dessa energia, tá? E aí nisso tem que olhar o mapa astral. Você pode consultar a nossa astróloga maravilhosa, Shelley, mas também nas plataformas tem umas calculadoras que mostram de uma forma mais bem resumidinha, assim, né? Claro que com Shelley você tem a resposta completa, mas numa forma bem resumidinha, né? Algumas plataformas, como o próprio Personari, dão, né? E eu indiquei essas plataformas para vocês na aula passada, né? Quando eu coloquei lá Astrolink, Personari, tudo isso, certo? Então vamos lá. O que que a gente tem? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Então vamos lá. Né, para a gente trazer, né, primeiro, vamos trazer uma consciência do quanto eu me sinto pronta para esse processo do eclipse. Porque o eclipse ele vai acontecer e o campo está ativado. Não importa exatamente como você vai lidar com essa energia. Então você precisa estar pronta para essa energia, num sonoro sim da sua alma, independente, né, de o que eu vou fazer, das perguntas da mente, das perguntas da inconsciência. Porque às vezes a gente está procurando tantas respostas e tantas sequências e tantas certezas que não está fazendo movimento. E o eclipse ele está pedindo movimento. No caminho você resolve. No caminho você arruma. No caminho você encontra as pessoas certas. As pessoas certas virão no caminho. Então a gente quer primeiro ter certeza do que vai acontecer, ter certeza de onde vai estar, para então entrar nesse caminho. Certo? Então, vamos olhar para essa certeza. É um momento de dizer, né? Eu abro meu campo para a verdade da minha alma. Eu estou pronta para atravessar. Eu estou pronta para atravessar esse portal da minha nova vida. Esse portal em que eu sou quem realmente sou, em que eu posso me expressar com força e leveza. Eu estou pronta. Eu abro o meu campo para a minha verdade, para a verdade da minha alma. Quem eu sou. Eu escolho me conhecer. Eu escolho mostrar a minha luz ao mundo. Vocês entendem que essas frases, elas são comandos brutos, sem os comos? Qual a luz da minha alma? Como é a luz da minha alma? Como é que eu mostro a luz da minha alma para o mundo? Não importa essa pergunta agora. Você vai ter 6 meses a 2 anos para responder essa pergunta, que é quando o pulso está ativado. Então agora você tem que focar nas perguntas base, nas perguntas, né, de La Loba. Então é hora de olhar para esse movimento, para abrir esse campo. Porque a energia de Áries é essa energia de nascimento, é essa energia de impulso, de identidade, de coragem, a casa 1, é o guerreiro, é a nossa força. E esse eclipse, ele traz uma junção muito interessante, porque ele está num campo de renascimento, afinal de contas, né, nós estamos com essa energia do eclipse em Áries, mas a gente está num ano regido por Júpiter. Então não é só enfrentar o mundo, mas é alma, propósito, significado. Tem que ter um simbolismo superior. Então, essa energia ariana, ela não está vindo numa energia de conquista bruta, ela não está vindo numa energia de devorar. Oh, acho que acabou a aula. Ah. Acompanhe os stories, que em breve, se eu ficar em pipa, eu vou estar nessa aula também. Então, não é uma energia bruta apenas de conquista, de guerra, porque senão a gente acaba entrando na sombra dessa energia de guerreiro, tá? O movimento agora é para a gente trazer uma ação yang coordenada. A gente não teve lunar, Virgem não limpou, vocês não foram na fonte vermelha, vocês não queimaram aquele papel, aquele pergaminho, né? Vocês não dissolveram o pergaminho, os pesos. Então, agora é hora de crescer sem esses pesos. Essa energia de conquista bruta, de conquista na força, ela é quando a gente está levando os pesos. Porque eu estou querendo provar, eu estou querendo validar, eu estou com medo. Então eu ergo a minha barreira, eu ergo o meu ego, eu estou na fúria.
E aí é o quê? Forte, intenso e pesado. E aí eu não aguento. Eu não sustento. O meu negócio cresce, cresce. Tô esgotada. Burnout. Eu mudo, estudo. Quando chega perto da prova do concurso, eu não faço. Não consigo mais ler uma apostila. Quando a gente está na energia Yang dessa força do eclipse agora, vocês vão seguir deusas maravilhosas. Com intensidade, com cadência, com fúria. Mas num lugar também de equilíbrio. Num lugar em que você se nutre. Porque aquilo que fazia você fazer porque você tinha que provar, todos os chicotinhos, que vocês sabem que eu sempre comento, né? Todos os chicotinhos, você soltou no lunar. Agora você vai fazer porque você pode. É o seu propósito. É porque você escolhe. Porque te enche a alma. E aí você vai ter força, sim, cansa também. Que a gente está nessa dimensão e às vezes dá uma cansaça. Mas quando a gente está cansado desse lugar, a gente descansa. Quando a gente está cansado na energia, na parte sombria da energia, drena. Drena, até não sobrar nada. Então, é um portal que vocês têm que trazer muita coerência, né, com os seus sonhos, desejos. Aline, eu não sei o grande sonho da minha vida, não tem problema. Agora, a sua alma está pedindo o quê? Provavelmente, vocês ficam criando com os eclipses, no próximo ciclo, vocês vão estar outra pessoa, vivendo outra vida, tendo outros sonhos. É cada salto quântico que eu dou, e quando eu olho para a minha outra versão, meu Deus, é um fragmento de vida. Dividiu em duas partes. Os valores conseguem comigo como alma, né? Mas, assim, as partes práticas, sonhos, ambições, não, muda tudo. Então, assim, trazer essa intensidade, né, faz vocês se alinharem de uma maneira muito genuína e, ao mesmo tempo, co-criarem com muita leveza, na verdade, do agora. Por que eu estou trazendo ênfase nisso? Porque é um eclipse solar e ele tem luz e sombra. Se vocês quiserem a energia de Áries para dominar o mundo, vocês vão. Mas e o preço? E o propósito? Aline, mas eu quero só esse semestre agora, pegar essa energia de Áries, ativar a sombra desse arquétipo e assim, ó, sair igual arcando o carro, passando por cima de tudo que tiver na minha frente. Você é uma deusa livre. Tenha consciência disso. Ai, não faça, ai, não pode. Eu detesto regra, vocês sabem. Nada tem que nada, você é livre. Você quer fazer isso nos próximos 6 meses? Faça, mas tenha consciência, como adulto que você é, do preço que tem que ser pago. Se quiser a compra, paga o boleto. Junta uma equipe de terapeuta ao seu lado aí, porque sua energia vai ser drenada, recarrega. Monta uma turma, mas faça. Eu não escolho. Eu não escolho esse lugar. Mas eu preciso ter consciência para não acabar fazendo isso, né, sem saber. Por isso que a gente desprograma. Porque está no plano inconsciente, está no mental. Então a gente desprograma. A gente vai ter 2 DNBs antes de vocês fazerem a meditação do eclipse. Antes do portal. E 3, né? Porque ainda tem a do próprio dia da meditação. Então, a gente vai desprogramar. Para a gente trazer tudo isso. Trazer as reflexões verdadeiras da alma. Se é uma energia de... Veja, eu tenho um eclipse, né? Eu tenho o Sol, que representa o futuro, a força, o Yang, a energia de vida. De repente, ele apaga pelo passado, pelos nossos medos, essa energia da Lua. Nesse momento do vazio, né? Eu gosto muito de dizer que é o útero cósmico. Então, aí vem o útero cósmico ali, limpo, onde tudo é possível. E aí, então, esse sol ressurge, trazendo toda a força. Então, por si, já é uma simbologia de renascimento. E aí, Áries traz o quê? Coragem para enfrentar a nova vida. Vai, minha filha, eu te abençoo. Porque é o guerreiro. A gente vem com essa coragem de Áries, essa energia de fogo cardinal, de queima. Né? Você não só renasce, renasce fênix. Renasce em Famoso chamas. queima Kengarau, né? Queima. Gente, é que assim, esse eclipse ele é muito especial para mim, porque eu sou muito ariana, né? Então, e assim,
não só sou ariana, mas como esse Ares Libra, né, que seria o eixo ali que está eclipsado, ele está justamente na minha casa 1 com a minha casa 7, porque minha casa 1 é Ares e minha casa 7 é Libra, né? Então, essa é duplo chamado, assim, para quem está nessa energia, né? Agora, das outras casas, né, a gente pensa muito nos relacionamentos que você tem entre essas duas domínios seus, né? E aí o que a Aline falou de, olha seu mapa, né? Ver que casa está caindo é muito importante, né? E principalmente acho que refletir sobre os eixos em si, né, Aline? Porque cada par de signo, eles estão juntos, né? Eles são opostos complementares ao mesmo eixo, né? No caso, Ares Libra, a gente está falando do eixo do relacionamento. No caso de Peixes e Virgem, que são os dois signos que vão ser trabalhados mais para frente, a gente está falando do eixo do serviço, do servir, né? Então, muito conectado a casa 12 e casa 6, que é a nossa rotina, né? Como colocar em prática os nossos sonhos, né? Que é a parte de Peixes, que está totalmente ligada ao inconsciente, né? Ao coletivo, e essa energia muito de empatia, de misericórdia e tal. Depois eu posso pôr para vocês no grupo os pares de eixos, né, e as casas, do que representa, para vocês também olharem para vocês e verem aonde que está caindo essa energia agora, né, porque para mim, com certeza, está caindo nos relacionamentos mesmo, literalmente, agora, para cada um, essa energia vai variar, né, para onde que a gente precisa empregar nossa coragem, né. Exato. E perfeito. E esse campo, ele vai, né, cada vez mais se tornando mais forte, mais intenso, e se você direciona essa energia para, né, a casa que está em questão, você ainda tem um upgrade, né, gente? Vamos. Né, por que eu falo tanto de eclipse? Por que eu falo de outono? Por que eu falo de portais? Né, por que eu trago os equinócios e solstícios? Porque se eu tenho uma força cósmica, eu não vou pegar a carona nela, por quê? Eu quero mudar a minha vida. Tem coisas que precisam morrer. Tem partes minhas querendo renascer. E eu não vou usar a força dos eclipses? Então, se ele está batendo em alguma das casas, já aproveita e expande ela. Nos próximos 6 meses, ela vai virar a sua prioridade. Para mim, está na casa 9 e eu estou viajando. Maravilhosa. Eu viajei por causa dele. Quando eu vi, eu digo, já sei, estrada. Então, vamos lá. Para trazer essa consciência do eclipse também, do renascimento e desse grande útero cósmico, não tinha como não trazer, não trabalhar a nossa grande, maravilhosa e poderosa La Loba. Não tem um arquétipo que represente melhor o renascimento do que ela. Então, como eu deixei a tarefinha para vocês, né, lerem o capítulo da menininha dos fósforos no lunar, né, a gente trabalhar nesse, a própria La Loba, gente. Porque não existe energia mais viva, selvagem, intensa do que ela. Então, todo mundo que te quiser e desejar, livro Mulheres que Correm com os Lobos, para a gente ler o capítulo reler o capítulo de La Loba, só ele, tá? E poder integrar as verdades que esse capítulo traz. Eu não quero trazer o capítulo aqui, senão, né, entra num lugar infinito, porque é a base do livro todo. Mas eu vou reler o conto só para poder vocês relembrarem, tá certo? Vocês permitem? Minha narrativa. A minha foi péssima hoje no fazendo o podcast, mas saiu. Tava engasgado, mas saiu. Mas eu tenho certeza que a sua vai ser maravilhosa. A moral. É muito boa mesmo. Seu podcast é ótimo, desde coisa. Então vamos lá, né? Trazendo esse conto de La Loba, que é a base do livro, e fala do nosso self selvagem. O que é esse self selvagem? Esse self não domesticado é quando a nossa mente ela está ao nosso favor, o nosso ânimo nos serve. Né? Quando a gente tem essa força de se expressar, de falar, de ignorar, de soltar, de matar aquilo que deve morrer nas nossas vidas, de nutrir, de regar, de conquistar, de ter a expressão conexão com o nosso próprio corpo, de ter a conexão com a nossa sexualidade. Tudo isso é La Loba. Então ela conta assim, ó. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo.
Quem não, né? Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda, invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar, cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto, no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço, que foi vista viajando para o sul, para o Monte Albano, um carro incendiado com a janela traseira arrancada. Olha que arquétipo forte. Dizem que fica parada na estrada, perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, não sei se é assim que fala, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Roseira, a Mulher dos Ossos, La Trapeira, a Trapeira, ou La Loba, a Mulher Lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: veado, cascavel, corvo. Olha os animais. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. Cantar, gente, isso é um conto. Ela podia fazer qualquer coisa, mas ela começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e a proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. Não respirava antes. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece, e enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, tudo simbolismo, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. É lindo, né? Pode falar, minha gente, só palminhas e corações, adoro também, mas pode falar. É forte, né? É muito forte. Então, assim, né, trazer essa consciência de La Loba para a gente entender como esse eclipse ele pode ser o resgate dos ossos que eu tanto tenho procurado. Que esse eclipse ele pode ser a nossa La Loba. Ele pode ser o grande portal que, ao atravessar, eu construo uma nova vida. Eu mudo a minha vida. E se daqui a 6 meses a gente estiver conversando, tomando um café em algum lugar aí do mundo, e você está olhando e vivendo tudo que você desejou. Sabe esses planos, intenções, metas que você tem? Se você estiver vivendo isso. Isso aconteceu comigo no último eclipse, foi muito interessante. Eu parei assim e disse, uai, mas eu não tenho mais nada para pedir. Disse, eita, espera aí que já foi tudo. Tem que renovar a lista. Olha só. Se você realizar, e se você olhar para todos os sonhos que você já realizou, e às vezes nem notou, né, nem percebeu, nem se deu conta. Porque muitas das coisas que você tem, vive ou faz já foram sonhos um dia. E às vezes a gente acha que as coisas são longe, e os eclipses são grandes catalisadores, eles são potencializadores. Se você achava que você ia levar 6 anos, você faz em 6 meses.
aquilo que você escreve, ritualiza, deseja, pede, invoca para a divindade que você quiser, durante um eclipse, de um portal de eclipse aberto, naquelas 24 horas ali, ó, tá feito. É muito forte. Coloque coração. Eu queria trazer para vocês umas reflexões para a gente tirar com o tarô. Queria fazer uma tiragem para todo mundo que está no grupo, que está inscrito, agora não entra mais ninguém. Eu queria tirar 3 cartas aqui para a gente entender e trazer uma breve reflexão sobre alguns critérios. Vamos tirar 3 cartas. O que precisa morrer? Que impulso quer renascer? Se abrir para magia. Que parte minha está renascendo? Pode ser? Vocês concordam? Qual que é a segunda? Desculpa, Aline, você pode repetir, por favor? Vamos tirar a primeira? O que precisa morrer? Certo. E aí eu vou ter certeza da segunda pergunta. Fez silêncio, vocês estão percebendo? Quatro de paus. Vou mostrar a carta, os detalhes dela e depois eu explico, tá? Ó, eu tenho esse tarô, ele é o tarô mitológico, se alguém quiser ter, ele é lindo. E aqui, ó, eu tenho ele bem parado, com pés fincados no chão, mãos na cintura, todo mundo ao redor dele e um rei aqui ao lado dele, como se ele tivesse feito algo muito grandioso. Todo mundo vê? Só tem um detalhe, ó, o barquinho zarpou. E ele tá aqui. Quais são as situações do ego que estão sustentando a sua vida? Às vezes a gente está muito, como é que eu posso dizer, muito confortável no desconforto. Porque, querendo ou não, quando a gente fala na DNB, sempre tem um ganho secundário. Sempre tem um ganho secundário. E é o momento de derrubar esse ganho. Se vocês não olharem para esse ganho secundário que está sustentando as suas decisões, vocês não vão conseguir atingir onde realmente precisa ser finalizado. E se colocar na situação de derrubar esse ganho secundário é se jogar no desconforto da zona de mudança. Eu tenho um relacionamento que eu quero acabar, mas ele me busca na faculdade todo dia e faz tudo que eu peço e é tão cômodo. O relacionamento é ruim e eu não gosto dele, mas eu tenho um ganho secundário que faz com que eu me mantenha na relação. Porque se eu tiro ele de cena, eu vou ter que fazer isso sozinha. E dar um jeito de voltar da faculdade sozinha. Vocês estão entendendo o exemplo? Isso é ganho secundário. Eu não suporto meu emprego, eu tô com crise de ansiedade, com gastrite, mas ele paga certinho todo mês. E se eu sair, eu vou ter que pegar um novo emprego, novos colegas de trabalho, nova demanda. Se não gostarem de mim com 3 meses, eu posso ser demitida. Tá entendendo? E aí eu queria tanto sair do meu emprego. Meu sonho é me libertar desse emprego que tá me matando. E o ganho secundário? Quando a gente olha esse 4 de paus, a gente tem que se liberar disso, porque o nosso sonho é ir pro barquinho, e o barquinho tá indo embora. Quais são as oportunidades, possibilidades, energias de criação e vida que estão passando e você tá ali em terra firme, 4 pés fincados, mãozinha na cintura? Então fiquem atentas às ilusões, que é tudo aquilo que precisa ser finalizado e faz parte das desprogramações. Olha que interessante a carta conectada, né? Eu Tudo acho como que deve ser. elucida bem também, né, Aline, a posição das cartas, né, independente de só olhar a interpretação do 4 de paus, né, mas de qualquer forma, o 4 também diz muito sobre isso, né, desse momento de inércia, né, onde você não consegue
sair daquele tema que você está enfrentando, né? Porque você está presa a alguma coisa que está, de alguma forma, aparece ali do desenho daquela pessoa forte, certa de si, ou seja, para quem que você está querendo provar, né? Que não é para si mesma, né? Que ainda está te impedindo de estar ali no barco, né? Se jogando numa nova aventura. E dá para ver assim nitidamente na imagem essa mensagem simbólica, né, que traz para reflexão, né? Eu vou colocar a imagem também no grupo quando terminar, e aí eu peço que cada uma de vocês pare, respire, olhe para a imagem, né, e veja quais aspectos da figura lhe chamam a atenção, lhe saltam aos olhos. Né, porque como a tiragem ela está abrangente para o grupo todo, mesmo quem está assistindo a gravação, então assim, que a gente possa olhar também e receber essa imagem do que precisa morrer nesse 4 de paus. Porque paus também é energia de fogo, e nós estamos com eclipse de fogo, em Áries. Então, assim, que a gente possa também trazer esse lugar, né, de onde eu estou colocando a minha energia, onde eu estou colocando os meus dons e talentos. Será que eu estou colocando onde eu quero estar? Eu estou colocando onde eu deveria estar? Eu estou direcionando a minha energia para outro lugar que não é contribuição à minha história e jornada? Faz sentido para vocês? Ressoa. Então, vamos tirar, então, agora. Aline, deixa eu só te perguntar uma coisa. Necessariamente, esse mocinho aí de vermelho que está no meio, eu não entendo nada de tarô, desculpa, ele deveria ir para aquele naviozinho ali? É isso que você está dizendo para gente? Nesse lugar, sim. Neste lugar, então ele deveria ir, quer dizer, ele perdeu a oportunidade ou não teve coragem de zarpar? Isso. Tá, beleza. Nesse lugar, porque a gente perguntou que precisa morrer, né? Então eu estou olhando a sombra dessa carta. Então, esse 4, ao invés de estar trazendo estabilidade, força, ele está trazendo peso e estagnação, como a Michelle falou. Então, quando a gente olha o número 4, o próprio 4 né, já traz para a gente, né, 4 lados, 4 pernas da cadeira, né, 4 estações, é quadrado, é certo. Então, onde é que você está se renovando? Será que você está batendo num quadrado, assim, como se fosse uma bolinha, pá, 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 e não está saindo do lugar? Então é hora de liberar essa energia, tá? Esclareci? Então vamos olhar agora. Se tem isso precisando morrer, é porque tem alguma energia ou força que precisa nascer, que precisa começar. Então como é que eu faço para sair desse 4, Aline? E aí, sim, ok, tem que sair do 4. E como é que faz isso? Então vamos olhar qual força, né, qual orientação a gente recebe sobre isso. Então respirem fundo. Ah, disse meu de baixo o hábito. Já ia colocando para vocês tirarem. Todo mundo, minha cliente aqui já sabe, quando tá durante Eu a sempre sessão. escolho de cima. É inevitável. Mas eu tô Toda com a vez que você mesa, pergunta. eu tô com a mesa aqui para abrir, meu Deus, eu costumo de mostrar a vocês. Larissa, tá Ó, quieta hoje? pois é, Larissa, tá ouvindo? Ó, quem vem? A justiça. Ó, que linda, aqui é a deusa Atena, que é grego, né? Ela tá com a espada ereta, firme, afiada, implacável, a sabedoria no seu ombro, as vozes, aquilo que é sutil, que ninguém entende, só ela, a linguagem que só ela entende. E o piso é um tabuleiro de xadrez, ó. Então, o que que a gente tem nessa representação? Trazer discernimento, clareza. Quem é você? Por que que você está se mantendo nesse lugar? Porque entendam que no 4 de paus, ele está cercado de pessoas que estão meio que mantendo ele ali, convencendo ele que ali é o lugar dele. Quando ele recupera esse centro, ele renasce com a verdadeira identidade. Então, o arcano da justiça é um arcano maior, então a gente já tem uma força importante aqui, e aí faz o quê? Corrobora, né, essa visão da gente de que ele realmente devia estar no barco.
Então, observa a sua vida. Talvez você esteja no lugar errado. Só que você está se mantendo nele. Não é porque você tem um aprendizado, algo mais, nada disso, não. Você está se mantendo em algum lugar, talvez por medo de ir para onde você tem que ir. Na minha linguagem dos arquétipos que eu trabalho, eu falo que é o tá na merda, mas tá quentinho. Né? Eu falo também isso. Entendeu? Daí não tá tão cômodo que não quer mudar, mas não tá bom, Mas tá quentinho. Tá ruim, mas tá quentinho. né? Então, a justiça, ela vem chamando esse movimento. Quando eu fiz a canalização das DNBs para essa jornada, né, eu achei muito interessante, porque um dos aspectos que acabou sendo trabalhado em uma das DNBs foi a permissão para soltar o controle e confiar na travessia. Porque esse 4 pés, né, ele traz para a gente uma ilusão de controle. Você está firme, pés fincados no chão, mãos na cintura, posição da Mulher Maravilha. Você está firme e forte. Mas não é esse o movimento. Tipo, mas você tá fora do barco. Mas você está o quê? Desalinhado. Então, que o eclipse permita que a gente confie na travessia, confie no movimento. Quanto talvez ele esteja ali porque esteja mais quentinho do que simplesmente ele ir para o barco, atravessar o oceano, pegar uma aventura, se vier tempestade, se o barco afundasse, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E se? Então, às vezes a gente está com medo de encontrar a nossa verdadeira versão e com medo da travessia, com medo de encontrar quem a gente realmente é. E se você for para o deserto? Aí você está lá no deserto, está lá caminhando, está exausta, está caminhando, 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 mas você prefere continuar caminhando no deserto do que encontrar lá a loba, porque você está morrendo de medo dela. Imagina que você está no deserto, se eu disser ali à frente, ali, ó, caminha mais tantos passos que você encontra lá a loba. Aí você diz, vou nada. Ela tá ali, é? Oxi. Às vezes a gente está agindo exatamente dessa maneira. Eu acho que também, assim, um pouco refletindo do que a gente já conversou hoje, né, na nossa terapia, às vezes não é nem medo dela, né, mas ela sabe que quando você encontra com ela, ela vem com a dor, né, que é o que você me falou hoje, ela vem com a dor da cura, né? E para trazer tudo isso, vai remeter que a gente sinta um pouco de dor e de desconforto para encontrar com ela, né? Esse eu acho que é muito maior do que de fato olhar para ela e falar, nossa, que versão boa, né? Que existe em mim, em algum lugar, né? Mas que como é que você tinha dito, Aline? Repete aí para mim que você falou que era o medo de Que tentar que achar. é, que é libertador, né? É o medo da liberdade. Que é libertador, né? Às vezes a gente precisa passar por esse processo de transformação para acessar a liberdade de ser quem realmente somos, né? Essa jornada ela é feita não só porque eu quero trabalhar com eclipse ou qualquer coisa, tanto que vocês veem que eu, né, divulguei muito mal dessa vez, porque é minha, né? Eu trabalho o meu campo com os eclipses e não é fácil, né? Eu não estou aqui porque a minha vida é perfeita, eu estou aqui porque eu passei. Pelo menos esse pedacinho eu sei como é o caminho. Então, assim, é desafiador. E juntos nós somos mais fortes, por isso que eu faço as jornadas, para a gente montar um campo com várias pessoas e se proteger desse pulso, porque é aquilo, né? Um portal. O portal abre para os dois lados. Vocês estão achando que só ser de luz está aproveitando o eclipse? Jura? Prepara para os ataques. Então, eu ergo logo barreira para todas nós. E aí o que eu faço? O campo espiritual e a egrégora, a qual cada uma de vocês pertence, eu boto todo mundo junto de mão dada para proteger a gente. Então, não importa qual é a sua egrégora, sua filosofia espiritual, tá todo mundo junto aqui no mesmo caldeirão para poder estarmos todas seguras e passarmos por esse portal, né, que é intenso. Então, trazer essa consciência agora, né, que o arcano da justiça, a grande, né, grande justiça, ela pede que nós sejamos ponderadas, justas e que tenhamos, né, uma espada firme. Aquilo que tem que ser finalizado, para de arrastar, para de inventar, para de sustentar, chega,
né? Enfrenta o medo, vai com medo, não tem problema. Né? Muitas vezes a gente pensa que o oposto a medo é coragem, e é importante ter coragem, estamos com Áries no campo, mas o que realmente anula medo é confiança. Eu sempre falo isso. Você pega uma criança pequena e ela tá com medo, você diz, vai que a mamãe tá aqui. Ela vai, você não diz, vai, meu filho, em frente, coragem. Não vai, não. Você diz, vai, filho, vai que a mamãe tá aqui. A criança anda. Então, confiem no seu propósito, confiem na sabedoria antiga das suas almas. Ninguém aqui é novo, não é a primeira reencarnação de ninguém aqui. Então, confia. Confie na sua sabedoria antiga, confie na sabedoria da sua alma, e o seu eu superior, ele sabe navegar. Pode pegar o barco. O seu eu superior sabe navegar. Você não lembra, mas ele sabe. Então, acesse a mente superior. Acesse a sua espiritualidade, para que você faça o movimento que se requer. Porque o Arcano da Justiça está pedindo isso. E sair marcando a Justiça num portal de eclipse, rapaz, é melhor fazer, viu? Dá um conselhozinho de leve. Então, o que fazer, né? Então, o que precisa morrer, 4 de paus, né? Que impulso utilizar, né? Que energia utilizar para permitir que morra a justiça. E eu queria tirar o que está vindo, então, né? O que eu tenho que soltar? Eu vou usar a justiça para soltar. Para quê? O que está renascendo? Então, respirem fundo, me ajudem. Tô com um palpite. Olha, um 9 de paus. E voltou fogo. Ó, aqui eu tenho um barco. E ele quer atravessar para chegar ali. E ele está nas pedras. Estão vendo? E aqui a gente está na energia de vida. Então significa que o barco vai passar. Lembra que eu falei antes? E se você conseguir todos os seus sonhos são esse lugar ali, ó. Tá dando para ver? O que está É a renascendo? nuvem, né? A nuvem Não, lá atrás. não, Ou é esse a lugar, ilha da iluminação, da é- chama? essa ilha. O barco, o destino Ábalos, do barco né? é esse porto. Então, o que que vem? Um 9 de paus, um 9. Qual é o regente desse ano? 9 finalizações. 9. Então, qual é o destino? 9 de fogo. O destino é propósito, o destino é atravessar. O que está renascendo? O atravessar. Às vezes a gente pensa tanto no destino, e aí eu estou entrando, né, na expansão aqui. Às vezes a gente pensa tanto no destino, e a gente acaba esquecendo da travessia. Interessante, né? Porque a travessia é uma parte muito importante. Uma das DNBs que veio foi confiar na travessia. Às vezes a gente pensa muito no destino e a gente esquece que o aprendizado do destino, ele vem no caminho que a gente faz até o destino. E talvez esses próximos 6 meses, eles não sejam para você ter tudo que você está desejando, mas para você se tornar a pessoa que tem tudo isso. Porque a pessoa que tem tudo isso, vive dessa maneira e sente da forma como você idealiza, é essa pessoa que tem que ser formada. Eu acho que é bem juntar esses ossos, né? E soprar a vida nesse lobo, né? Dar vida para ele. É, pelo menos assim, o que me veio na cabeça, assim, fazendo a reflexão, né? Juntando tudo que a gente falou. Tatiana, eu me vi, cadê? Eu me vi vagando de ter que atravessar o oceano e ir para a Índia. Nossa, tinha que estar aqui hoje mesmo, tudo é sincrônico. Ah, fico muito grata. Ah, muito mesmo. Que, né, seja como deve ser. Mas eu acho que o meu corretor é diferente de mim, porque eu escrevi eu me cagando de ter que atravessar.
Eu não sei nem o que foi aí escrito, mas enfim. Eu me vi vagando. Ah, Não é ato cagando. falho, não. Tá vagando porque a decisão não tá feita ainda, mas é o cagando, na real. É medo, né? Ou a gente vai liberar medo. Você acha que a gente vai passar esse portal sem liberar medo? Dá medo mesmo. Eu também tô com medo. Tu acha que eu não tô com medo também? De tudo que tá para vir pela frente. Então, gente, fez sentido para vocês esses três cartas, né, essa reflexão, né, que a gente possa, né, trazer esse olhar, né, para a Laloba, né, trazendo essas perguntas e esse olhar de onde eu estou com medo, onde eu estou estagnada e eu estou achando que estou bem, eu estou parada e eu estou achando que estou bem, né, eu estou aqui emperrada e eu estou achando que eu estou bem, né, e eu estou achando que está dando tudo certo e está tudo vindo, estou achando que é ok e não tá, é ilusão, ilusão e distorção presentes no campo, né, onde eu preciso ser justa e retomar a clareza. O arcano da justiça é campo mental, é espada. Então, né, onde eu preciso ter mais clareza e consciência das minhas ações, coerência mesmo, né, e aí a gente volta para quê? Para os fósforos da menininha da lua, né, onde se você apagou os fósforos, se levantou e está morrendo de frio, entendeu que está frio pra caramba, agora é hora de procurar um lugar quente. Quem é que vai te ajudar a procurar um lugar quente? Teu coração ou tua mente? É o mental, que vai dizer direita, esquerda, sobe, desce, para frente. Tal pessoa faz isso ali, tem fogo ali, deve ter algum lugar ali, deve me deixar entrar. Isso é a justiça. Vocês podem, nos próximos 6 meses, também, sempre ir lembrando e conversando com esse arquétipo. Pegar uma imagem dele, ou a imagem que eu vou enviar, ou de outro deck que vocês se conectem. Coloca a justiça no Google e vê quais são os decks, as imagens que aparecem, as versões, clássicos, decorados, tarô das fadas, o que seja, né? E veja como você se conecta. E vocês podem sempre ir conversando com ela, que ela mantenha, né, você sempre clara e atenta, porque a Atena, ela era a deusa, né, dos grandes julgamentos e da sabedoria, por causa da coruja, porque a coruja contava a ela o que realmente tinha acontecido. Todo mundo via, mas a coruja dizia a ela a verdade. Qual é a nossa coruja? É a nossa intuição, é a nossa espiritualidade. É o tarô, é o pêndulo, são as nossas ferramentas mágicas. Então, que a gente mantenha, né, essa energia. Eu quero trazer também para vocês, eu vou enviar no grupo, tá? Algumas perguntas de reflexão, mas para vocês realmente deixarem reverberar, tá? A minha intenção não é que traga, né, uma resposta, tá? Então, se La Loba está cantando, né, está construindo a sua alma, o que que ela está recriando? Eu vou mandar isso para vocês, tá? O que ela está fazendo para você agora? O que aconteceu com a voz da minha alma? Em que momento eu perdi a voz? Quais são os ossos que estão enterrados na minha vida? Quais são as partes de mim que estão enterradas e que são fundamentais? Em que condições está meu relacionamento com o self instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer? Ai, me arrepiei. Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? E se você está no deserto, precisa atravessar. Para onde foi La Loba? Pausa dramática. Tcharam! É, pega para mim também. Para onde foi La Loba? A gente está sempre atrás dela. Então, como é que vai funcionar? Eu vou mandar essa arte, a foto das cartas no WhatsApp, e eu vou mandar hoje uma DNB, tá? Então, vou mandar agora. Vocês podem continuar aí como estão e já ouvir a DNB, acho que é 15 minutos essa.
15 minutinhos, escuta. E ela tá bem longa, porque eu fiz ela bem meditativa. Já que vocês ficam dormindo, eu fiz metade DNB de liberação, metade de ativação. Metade DNB de liberação, metade de ativação, para poder energizar no final. Porque se eu faço tudo liberação, às vezes quando chega no final, é longa mesmo, né? A gente já dá uma apagada. Então, metade está ativação. Vejam se vocês gostam desse modelo. Eu fiz no lunar, né? Espero que vocês se sintam mais energizadas ao final. Então, ficou metade de liberação, metade de DNB de ativação, tá? O campo todo pulsado de DNB também. Né? O escudo foi criado e ele foi ativado com o acender dessa vela que eu utilizei. Então, vai ser fechado no pôr do sol, tá? Do domingo. Qualquer sensação, percepção, sonhos, dores físicas, bota no grupo que a gente vai integrando, tá? Eu vou estar também passando pelo portal, mas nós temos as terapeutas de suporte Telium também, né, que também dão ajuda. A Ilha está aqui, Graça está aqui, que também dão ajuda. Né, dúvidas, né, que precisarem também, tem Shelly, que, né, tá, eu coloco ela em tudo, né, Mili? Eu sou fã desta mulher. Então, À disposição, e eu vou mandar para vocês aí o significado das casas e dos eixos para vocês aprofundarem mais aí na reflexão de vocês, tá bom? Gratidão. E olhem as casas também, para vocês entenderem. Se tiver qualquer dúvida para entender qual é a casa, pode falar, tá? Que a gente tenta trazer clareza. Amanhã eu vou mandar mais uma DNB, tá? De manhã. E aí, no sábado de manhã, vai uma DNB, um link do YouTube, tá? Uma DNB mais a meditação gravada. E aí, no domingo de manhã, vai outra DNB, tá? Eu vou tentar fazer tudo por volta das 10 da manhã, para também não ser tão cedo, sábado e domingo. Mas aí, como eu vou enviar manualmente, né, a gente mas vai ser de manhã, tá? Então, até umas 10 da manhã eu consigo enviar, certo? Então, se planejem para fazer todos os dias e seguir a cadência. Eu sei que algumas pessoas tiveram dificuldade de seguir a cadência, principalmente quem está assistindo gravado. Tiveram dificuldade de seguir a cadência no lunar, mas é normal, porque o campo fica denso. Então, se comprometam nesse movimento. Aline, eu não consegui fazer, então eu perdi, não tem mais como, não tem problema, pode fazer na semana que vem. Mas, gente, seguir o pulso, ter uma oportunidade dessa, escapar pelos dedos feito areia, não existe nada mais importante no seu final de semana do que você pegar essa onda, minha deusa. Então, assim, é a prioridade máxima. Dia do eclipse, o que eu posso fazer? Ritualizar. Né? Vai fazer a meditação? Né? Mesma coisa que eu orientei para o lunar. Cria um clima. Bota uma mesa bem bonita, bota uma roupa bem bonita, bem confortável, um ambiente agradável, um incenso bom, cheiroso, ou um aroma, ou um óleo essencial, uma vela, ou outras, da cor que você intencionar. Eu quero dinheiro, quer dinheiro? Eu, para dinheiro, uso vela verde, que é elemento terra. Então, eu vou pelas energias elementais. Então, assim, usa como fizer sentido para você, monta o seu altar, quer cultuar uma divindade nesse eclipse? Ótimo, qual divindade? Estuda as características dessa divindade, dá tempo, pode fazer até isso agora, joga no Google, qual é a flor que essa divindade gosta, qual é a cor dela, qual é o campo dela, o que ela gosta como oferenda, compra, monta esse altar, cultua essa divindade, pede primeiro proteção, faz o seu desejo e agradece. Divindade tem energia de troca, então entrega algo, tá? Pode ser uma flor, pode ser uma vela, pode ser algo físico, por exemplo, fazer um movimento, né? Faz o pedido e na segunda-feira faz um trabalho voluntário, doa, né, para uma instituição. Então, pode fazer nesse movimento, tá? Eu e a Tati estaremos no evento lá da Permita-se Sentir e vamos nos conectar à egrégora. Isso, vai ter um evento lindo em São Paulo. Se eu estivesse em São Paulo, eu iria, com certeza. Ai, queria muito que você tivesse aí, Aline. Mas, enfim, pode deixar. Mas a gente vai fazer de alguma maneira ali também, pedir para essas lindas mulheres a gente vai estar na companhia de 10 mulheres, a gente vai fazer um evento bem bacana, que vai ter meditação no começo, yoga, vai falar muito sobre essas energias do dia 29 mesmo, com a entrada da lua nova em Áries, né? E a reflexão de tudo, né? Do ano novo astrológico, que a gente já teve a partir do dia 20, né? Agora a entrada da lua. E dessa entrada aí da energia de Áries, né? Como ela vai ser importante para a gente construir aí os próximos 6 meses. Perfeito.
Então, aproveitem, se conectem, fiquem atentas também se forem cultuar a divindade, para ser uma divindade que combina com a energia do eclipse, tá? Então, fiquem atentas aos critérios. Se tiver alguma dúvida, fala comigo, tá? Então, por exemplo, é um eclipse solar em Áries, eu já tenho uma energia de fogo, eu vou cultuar a Freia. Então, o que eu vou fazer? Também trazer uma energia de doçura, de leveza, para não acessar a face tão guerreira da deusa, porque senão a energia pode ficar muito forte, e aí vocês podem ter uma catarse, ter uma crise de estômago, ter um mal-estar, ter um enjoo, uma náusea, então pode ficar muito forte o campo. Então o eclipse já é forte. Forem trazer divindades de conquista, Hecate também, né? Hesita mesmo, não? Hestia, isso, Hestia também, deusa do fogo. Então, deusa Hestia, então fogo em si. Então, fiquem atentas também a, se for cultuar divindade, qual divindade você vai utilizar, tá? Então, se essa divindade, ela tem uma energia que ressoa, e qual face dessa divindade você vai utilizar, né? Quando a gente trabalha com as entidades, divinas, elas possuem muitas faces. Então, acesse a face mais branda para trazer a energia, mas não trazer a fúria total, porque senão a gente não aguenta. Deusa do calor da fogueira e do acolhimento do feminino. Isso, deusa da fogueira é linda demais, essa, né? Ah, bonito. Deusa da lareira, da abundância. Adoro. Do lar, isso também, muito simbólica. Então, aproveitem essas energias. No domingo eu vou enviar o e-book vou enviar a DNB e o e-book com 30 frases de consciência para vocês responderem uma por dia nos próximos 30 dias, tá? Então, todos os dias vocês vão estar escrevendo, mas deixa o ciclo fechar, né? Eu não vou enviar antes, porque senão pode dar curiosidade de ler, e eu não quero que vocês entrem nessa reflexão. Eu quero que vocês atravessem, né? Eu conheço. Eu quero que vocês, tudo minha. Eu quero que vocês atravessem o eclipse, acessem a nova consciência e que a nova mulher responda as perguntas, tá? Então, uma por dia. Controla, não lê as outras. Uma por dia você lê e vai trazendo, porque elas vão construindo uma consciência de forma gradativa. Quando você chegar na 30ª pergunta, que é exatamente um mês após o eclipse, que é quando a Lua vai estar novamente nova, aí vocês vão entender esse processo todo, tá? Então, é para ajudar a aterrar e integrar. Então, aproveita para criar o hábito de ouvir a meditação num horário que você use ele ao longo do mês para já responder as perguntas, né? Em todos, será a Lua nova em todos. Massa, aí, ó, tá vendo? Nem sabia, nem tenho decorado. Gratidão, amiga. Então... É uma sequência, na verdade, Aline. Ah, então, é por exemplo, mesmo. é sequência. Então, por exemplo, assim, Áries, é todo Touro. mês, né? Então, entrou Áries, logo em seguida entra a Lua nova em Áries, aí faz um ciclo, aí depois a próxima Lua já vai estar em Touro, aí a próxima Lua do outro mês vai estar em Gêmeos, de acordo com os meses, né? Tá sincronizado nesse momento. Que massa, gratidão. Perfeito. Então, né? Como ela falou, aproveitando. E aí no domingo eu envio o e-book para vocês, tá certo? Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma questão que vocês querem trazer, algum comentário, alguma consciência? Gostaram, não gostaram, fez sentido, tem nada a ver? Pode abrir o Ó, microfone, minha gente. eu vou começar desculpa, Júlia, fala aí né, só eu falei, né? Mas Tranquilo, enfim. pode falar. Não, pode falar. Não, é que antes eu mandei mensagem pra ali, né? Que aconteceu umas coisas meio esquisitas comigo. Mas antes disso, eu tive um sonho que o meu nariz estava sangrando muito e que eu engolia muito do meu sangue. E aí depois veio aquela materialização de sangue, sabe? Que me deixou um pouco panicosa. Só que um pouco antes, no dia anterior, eu lembrei, me deu muita vontade assim, de procurar alguém para praticar assim, introdução à bruxaria, sabe? Não, Shelley, foi muito estranho. Assim, eu tava dormindo, eu senti escorrer no meu rosto. E aí, igual eu falei pra ali, a sorte é que eu tenho, que eu cheiro, sabe? Então, eu passei a mão no rosto, porque eu senti escorrendo, e cheirei e senti cheiro de sangue. Então, eu assustei, acendi a luz, né? E vi que tinha uma mancha de sangue mesmo. Só que eu fui olhar no meu rosto, gente, não tinha nenhum sangue. Pernilongo também não era. Então, foi muito estranho. E aí, naquele mesma madrugada, eu acordei com a campainha tocando. Aí, isso que eu queria perguntar, assim, você acha que eu atraí alguma coisa por esse pensamento de querer participar da bruxaria? Porque foi muito, assim, imediato, sabe? Hum, Deu essa vontade aí.
Mas antes do sangramento ou depois? Foi antes, foi mesmo assim, foi no de manhã, sabe? Que me deu aquela vontade, eu falei, nossa, acho que eu vou procurar grupos, né, de bruxaria para iniciar, para conhecer mais e tal, né? Acho que tá na hora. Mas vem também uma questão, por que o sangue é ruim? Hã? Muitas vezes a gente traz uma questão também, né? Você viu sangue, sentiu o cheiro de sangue, e automaticamente a gente associa isso a um simbolismo ruim. Eu pensei que eu tava machucada. Foi isso mesmo. E eu não É estava. ruim. A gente nasce com sangue. Tem coisa mais sangrenta do que um parto? Não. Por que que o sangue é ruim? Porque a gente foi ensinado que o nosso sangue é sujo. E aí ninguém gosta de sangue. Sangue é doença. É, é que Sangue pra é piorar, eu dor. fui na coisa do espiritismo. E aí falou assim, que é espírito obsessor que materializa. Aí eu fiquei em pânico, gente. Foi. Né? Porque daí, não me metendo, mas me metendo, a campainha pode ser também um chamado, né? De repente você ir atrás mesmo dessa intuição aí que você teve, de conhecer um pouco mais de bruxaria, de se iniciar aí na bruxaria. E na magia, Tem razão, tá? nós temos diferentes vertentes mágicas, tá? E uma dessas vertentes é a magia vermelha, que trabalha com as energias do sangue. Né? Então a gente trabalha, por exemplo, o xamanismo, trabalha muito com magia vermelha, eles se pintam de vermelho, usam muita cor vermelha. A magia vermelha, ela utiliza sangue, ela utiliza quando é conexão sexual, mas assim, tudo com muita luz, né? Então, de uma maneira muito bonita. Então, eu já vi rituais de magia vermelha lindo, em que a gente, né, não cheguei a participar, porque eu não estava entrando no campo, mas com tigelas de sangue, saiu todo mundo de sangue, ó, de tinta vermelha, saiu todo mundo fazendo pintando, parecia um ritual indígena até, com fogo. Então a gente tem a magia vermelha, a gente tem a magia, né, mais hermética, mental, né, tem a magia verde, que é a minha, né, que eu sou mais das plantas, dos óleos, dos ciclos naturais, dos elementais. Hoje, quando eu saí, eu estou aqui hospedada, e na frente, aqui tem muita planta, né, e na frente exatamente do meu quarto tem um cogumelo. Só aqui, tem nenhum lugar mais. Aí eu disse, ai, são os elementais me recebendo, já fiquei felizinha da Silva, já tirei tanta foto, já abençoei tanto esse cogumelo, que ele vai virar uma árvore. Então eu disse, porque tem um simbolismo de onde tem cogumelo, tem presença de espíritos elementais da natureza. Então eu já fui recebida, eu fiquei super feliz, eu disse um cogumelo na frente do caso da bruxa. E aí fiquei toda felizona. Então, assim, tem a magia verde. Então, às vezes, pode ter sido só uma conexão, talvez o seu chamado seja fogo, seja magia vermelha. Até porque você cultua Ah, feia. tá. Então, freia É, é vermelha. é É verdade. vermelho, é fogo. E às vezes, É que e às vezes nem. acho que, acho que eu somatizei tudo porque veio um pensamento assim, tipo, fazer um acendimento para freia, para proteção. E aconteceu isso, eu fiquei pensando, gente, será que foi um ataque? Foi medrosa, né? É horrível. Não, não tem problema. Mas, Né, Júlia? Parece que você recebeu um recado de confirmação, né? Dizendo, como Foi. bem-vinda. falou do chamado, né, da campainha, e a Aline falou do vermelho, como, olha, talvez teu caminho seja esse, dentro É da verdade. bruxaria, da feitiçaria. Olha só. Então, tivesse uma resposta super rápida e sinais, né? Não foi ataque, não foi nada de ai, castigo, É que você quando a gente. caminho complicado, você fez uma má escolha. Pelo contrário, né? Viu, Tem Júlio? razão. Estava esperando uma coruja branca entrar pela janela com a carta no bico e que estranho, né? Quando a gente Hogwarts. diz, não era assim que eu imaginei, não. Chamado para chamando para Quando a gente diz sim à Eva. magia, a gente pensa que vai vir uma coruja branca pela janela com a carta. Gente, né? O sim à magia é se conectar a Exatamente. uma egrégora de luz, de trabalho, de vida, de cura, curandeira de magia vermelha, minha filha. Não tem nada que elas não resolvam, não. E geralmente são muito associadas a parto, viu? Parteiras geralmente são curandeiras de magia vermelha. Porque parto é sangue. Nossa! Verdade. Ai, que Então, interessante. Esses dias minha priminha nasceu, foi tudo junto, assim. Então, eu já atendi muita menstruação também. Eu já atendi muita
muita deusa, né, que curandeira de parto, né, que trabalha com doula, ou que é bruxona mesmo, assim, tem umas em Floripa incríveis. Eu já tive a honra de entrar no campo e magia vermelha viva, a coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Está passando por desafios, né, porque faz parte da nossa evolução aqui. Todo mundo veio para, né, para entrar no jogo aí, para poder evoluir e expandir. Mas, nossa, um campo lindo de luz. Ai, obrigada, gente. Agora eu tô mais calma. Eu fiquei assim no pânico que eu mandei mensagem pra essa mulher atazaneira. Não, imagina. Obrigada, gente. Tô bem mais calma. E aquilo, sempre que vocês estiverem em dúvida se é de luz ou de sombra, na dúvida eu faço o quê? Limpo. Na dúvida, limpeza. Na dúvida, limpeza. Já, quem é de teta entra em teta, quem é da magia já faz um banimento. Né? Eu tenho um áudio muito bom que eu mandei para a Júlia, na dúvida, limpa, do Access. Na dúvida, minha gente, limpa. Sentir uma presença, não sei o que, não sei se é de luz, limpa. Porque se é de luz e você está enviando para a luz, aí ele não vai, que ele veio de lá. Então, na dúvida, limpa. Então, assim, não tem isso comigo, não. Se encostou, se não se apresentar logo, eu limpo em 2 minutos. Ou já chega dizendo quem é, ou não se aproxime. Então, não estamos aqui para descobrir, aí você é de luz, você não sei o quê. Ou chega dizendo quem é, se revelando, ou nem venha. Passa pra gente. Vou botar no grupo, é um áudio muito bom que eu recebi de alguém, acho que foi teu, Ila. Acho que foi Ila que me mandou, e é um áudio gravado do encontro do Douglas, né, do Access, e aí é um áudio muito forte, eu já usei várias vezes, inclusive ao longo de sessões de obsessão severas, assim, e aí uma ideia, Aline, que são 2 vozes masculinas. Oi? É um em inglês, que são 2 vozes Sim. masculinas. Eu tenho, então. Pronto. Foi ela que me passou, realmente. Então foi Ila que me passou. E eu fiz uma limpeza em casa há menos de um mês com ele. Isso, e ele você pode, acende uma vela, coloca um copo Deixei. com água, bota ele em voz alta e deixa tocando. Uma vez por semana eu gosto de colocar, quando eu tomo, né, vou fazendo as coisas, principalmente quando eu vou higienizar o meu altar, quando eu vou fazer toda a limpeza, eu deixo passando. O áudio é uma gravação, mas a frequência que ele tá, quem consegue acessar vai sentir o campo pulsando. Então é bem forte. Tem trechos da gravação que nem dá para entender a conversa deles, porque gravaram mesmo, assim, né, durante uma sessão com eles dois, com Gary e Douglas. Então, assim, é bem forte essa gravação, e deixa só tocando, não precisa entender, não. O que importa é o campo. Que a gente sabe que não são as palavras, né? Que a energia no comando não é inglês, a energia não fala em português, energia é energia. Então, deixa tocando, deixa limpar, e lembra, como eu já falei antes, né, não sei se está na gravação, limpou, faz o que depois? Preenche. Limpou, preenche. Tá? Então, fez a limpeza, fez o banimento. O que o padre fazia antigamente? Ele ia lá fazer uma limpeza, não era passar um incenso, depois ele saía abençoando, né assim? E depois o padre mete uma bênção. Porque o padre copiou tudo de Grimório. A igreja católica é um grande Grimório andando. Copiou tudo das bruxas. Então, limpou, abençoa. Já vai, terminou de fazer a limpeza, tá linda, maravilhosa, já vai abençoando a casa, abençoando sua vida, já vai passando um incenso de alecrim, né? Já vai colocando uma vibração, uma frequência, um mantra, já vai ocupando espaço. Oli, e como você faz para essas energias se revelarem assim em sonho? Não, aí nesse caso tem que estar com a mediunidade desenvolvida, né? Para você conseguir Ah, estar tá. com alguns níveis, né? Para conseguir estar ouvindo, ou estar vendo, né? Ou ter uma parte Eu mais acho que é muito, né? ciente, estar intuitiva, né? Na dúvida, como, né, ainda está desenvolvendo, né, a sua espiritualidade, o melhor é limpar e pronto, porque até para você já estar no nível de poder que você diferencia aqueles espíritos que mentem, requer mais experiência mesmo. Né? Ele pode chegar se apresentando de alguma maneira e você não consegue diferenciar ainda. Então, na dúvida, limpa ou Ah, pergunta ao seu guia entendi. espiritual. Vai para o seu guia espiritual. Sentiu qualquer coisa estranha? Não é de luz. Espírito de luz dá uma brisa. Dá uma paz. Então, qualquer coisa, agarra na mão do seu guia espiritual e diz, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Que aí ele lhe protege. Confia, você não anda só. Vocês estão com mais alguma dúvida? Vou liberar vocês para fazerem a meditação.
pode pensar na esfera de luz azul para proteção? Pode, mas sempre para proteção, invoquem. Gente, espiritualidade tem que invocar, tá? Quando sua mãe diz assim, reze pro seu anjo da guarda, para você pedir proteção a ele. Então, invoquem seres de proteção. Mentalização para limpeza de entidades não resolve muito. Ajuda, porque você eleva o seu padrão de confiança. Mas não mentalizar uma bola de luz azul é uma mentalização, a não ser que você ative uma frequência, uma energia, né? Ative um reiki, um chucurei da vida mínimo, né? Só a mentalização não vai liberar a entidade, vai mudar o seu padrão vibratório, né? Vai mudar a sua entidade, mas se você não tem sintonização com nenhuma terapia integrativa ou nenhuma frequência de cura, chama espírito. Invoca Miguel Arcanjo, invoca quem você quiser. Pede ajuda, gente, eu peço ajuda que só, viu? E eu fico brincando com as meninas que eu faço um mantra, que é me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e eu vou assim até a sensação passar. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e eu vou. Até o meu campo, parei. Se eu sou uma, eu não ando só. Então peçam, arcanjos tem que invocar, espíritos de luz tem que invocar, e os seus deuses, então, é que tem que invocar mesmo, senão eles não vêm, não. Tá? Então, vai pedir uma ajuda maior, invoca, diz, ó, tô precisando de ajuda. No mais, claro, né, visualiza uma luz, né, faz uma mentalização, a mente tem poder, ela cria a realidade, então já muda uma frequência, já faz aquela projeção que tá tudo bem, que você tá segura, tá protegida, tá forte. Por quê? Porque isso evita que você baixe seu padrão vibratório. Senão você entra no padrão vibratório do medo, da insegurança, do susto, do pânico, começa dando aqueles gatilhos de sentir uma presença espiritual, você não sabe o que é. Então visualiza uma bola de luz, você segura e protegido e pede ajuda. Ou já ativa uma energia. Quem é Teta Healing em Teta, quem é desprogramador em entidade, né? Cada um vai usando aí as suas ferramentas espirituais. Júlia, que é Tamarracala, já ativa Tamarracala, transforma a energia de fogo em espada. Viu? Pode fazer isso, sim. Você já transforma a energia de Tamarracala e toda fúria, né, desse Tamarracala, você já configura numa espada e já utiliza essa energia como espada. Tamarracala também é fúria. Eu não tinha feito essa associação, Li. Obrigada pela dica, farei. Eu faço muita proteção com Tamarracala. Kali, pensei bastante em Kali. Kali. E aí depois faz o quê? Agradece, honra, invocou, minha gente. Sejam garotinhos educados. Que esses espíritos, eles são importantes. Muito obrigada por ter vindo. Porque senão ele não vem de novo, gente, sem pragas, tá? Mas porque é importante agradecer, né? Então, agradece, honra. Senão a gente fica o tempo inteiro chamando os espíritos e não faz nada, né? Agradece, honra, acende uma vela. Essa vela está acesa, vai queimar até o final, como gratidão pelo suporte recebido hoje a todos os espíritos e seres de luz que vieram em meu auxílio. E deixa a vela queimar até o final. Pega uma xícara de chá, de cacau sagrado, de chocolate, fica tomando e vendo a vela queimar. Quando você sentir que deu, você sai e deixa ela queimar até o final. Tem oferenda mais forte do que essa? É lindo, né? Então, coloco muito flores, que eu gosto de flores. Então, coloco muito flores para a deusa mãe. Certo? Então, criem seus rituais de eclipse, criem seus portais. O que eu preciso fazer nesse eclipse? Parar e tomar consciência. O portal está aberto. Tudo que você tiver na inconsciência, você vai estar pedindo ao universo para os próximos 6 meses. Então, é hora de parar, prestar bem atenção nos seus pensamentos e emoções. Gente, sábado, não vai olhar problema. Não vai discutir com o filho, com o marido, com o menino, com o papagaio no trânsito. É padrão elevado. Não existe nada nessa dimensão que vai derrubar o seu padrão vibratório nesse sábado. Você vai estar luz e só, gratiluz. Porque você é esperta, tá com a deusa justiça, com a arcana justiça no campo, meu bem, você tá ligada. Então, todos vocês vão estar firmes, conscientes. Todo problema que existir, meu bem, você resolve quando o mês fechar, não se preocupe. O portal fechou, você vai resolver tudo, você vai estar viva, forte, renascida.
Sábado é dia de dizer, eu estou consciente criando a minha realidade, e a minha realidade vai ser linda, feliz, próspera, do jeito que eu quiser, em luz. Aline, deixa eu tirar uma dúvida. Toda. Você falou que são 24 horas. Como esse portal está aberto, enfim, que a gente precisa ficar nessa frequência, isso contaria a partir de quando? O eclipse 7h pouca está no meio disso, e são, sei lá, 12 horas para antes, 12 para depois, é assim? Ótima pergunta. Como é? Eu sinto no meu campo o pulso mais forte após o eclipse. Tá. Depois que o fenômeno acontece, e aí vem aquela reverberação, como se fosse, né, realmente o eco daquele eclipse, eu sinto. Então, eu trabalho nas 24 horas após. Para frente, isso. Então, iria até as 7h, mais ou menos, do domingo. Então, isso é regra e é assim que funciona? Não. Você é uma bruxa. Você é uma deusa desperta. O que é uma bruxa? Uma mulher intuitiva. Sim. Veja o seu campo. Será que você... Eu sou muito bruxa, esse é um elogio maravilhoso. Então, todas vocês sintam o campo. Aline, eu estou sentindo de ritualizar na hora, acordar às 5 da manhã, preparar o meu altar às 7 horas em ponto, eu estou ali fazendo. Ótimo. No lunar eu fiz isso, eu fiz às 3 da manhã o meu ritual. Com eclipse no céu. Eu não fiz nas horas seguintes. E até porque foi o meu dia do meu aniversário, né? Então eu fiz no dia mesmo, assim. Que eu fiz aniversário no dia do eclipse lunar. Vê que delícia que foi, quase morro. Foi portal de nascimento com portal de eclipse. Nossa. Bruxíssima. Não teve um pedaço da minha alma que eles não colocaram para eu ver, não. Não escapou nada. Então, assim, muito forte. Então, né, observe o campo. Aline, eu tô sentindo, gente, não tem regra. Eu deixo quem fica ditando regra para a espiritualidade, como se a espiritualidade fosse uma só. Nós somos bilhões de pessoas, são milhões de egrégoras. E você vem me dizer que tem certo e errado, bom e mal? Gente, julgamento. Então, olhe o seu campo, tá? Então, 24 horas, porque é o pulso. Aline, eu posso fazer na segunda-feira e funciona? Se você sintonizar, meu bem, sou eu que vou dizer que não vai funcionar? Então, assim, vai funcionar e vai funcionar até melhor que o meu que fiz na hora. É porque o tempo não é linear, né? Então, onde é que você vai colocar esse tempo? Então, eu não sei o que você vai estar acessando, eu não sei o que a sua egrégora vai estar permitindo, eu não sei qual é o poder de manifestação que já está no seu campo, eu não sei se você está no pé do trampolim ou se você já está na beira, balançando assim, pronta para pular. Então, às vezes, vai trazer um efeito enorme na sua vida e você está pegando essa gravação e fazendo na outra semana. Mas você estava na pontinha do trampolim. Foi só um... Então, assim, funciona. Então, sintam o campo. Eu faço e eu sinto e oriento nas 24 horas após, no dia, né? Tipo, ao decorrer do dia, umas horinhas antes, o resto das horas depois. Eu sinto o campo mais forte, geralmente. Mas se você sentir antes, se você, né, sentir na hora, ou se você quiser fazer, por exemplo, no sábado à noite, né, muitas vezes preferem ritualizar à noite, porque é eclipse e tal, tudo bem, também funciona, tá? O que que realmente é fundamental, e aí tem que ter estado de presença. Então, na hora que estiver fazendo a meditação, na hora que estiver fazendo a DNB, na hora que estiver escrevendo suas intenções, aí realmente você tem que parar e fazer isso num lugar de presença. Não adianta estar vendo um filme. Deixa eu botar um filme aqui enquanto eu escrevo o que eu quero. Para, respira, relaxa, né? Faz um aterramento, se abre, né? Sente o medo, sente o choro, confia e faz. Respondi? Faz sentido? Para mim faz total. Se vocês tiverem alguma outra dúvida na hora que vocês forem fazer, porque às vezes vem, né? Também não tem problema. Manda que eu respondo. Se eu não souber, a gente procura juntas. Também não tem problema. Eu sei muitas coisas, mas eu conheço muita gente também que sabe muitas coisas. Isso é muito legal. Então, se eu não souber, provavelmente eu sei quem sabe. É muito útil. Então, tem muita gente que sabe muita coisa. Então, geralmente eu sei quem sabe. Aí a gente vai atrás juntas, tá certo? Deus, é só gratidão. Já estouramos o horário que eu tinha planejado para vocês. Obrigada pela paciência em estarem aqui comigo ainda. Boa noite. Descansem.
Vou parar a gravação. Gratidão, gratidão. Muito grata também, Aline, mais uma vez. Grata ao grupo também, as meninas. Muito bom lhe ver, Graça. Ai, eu estou muito feliz com esse reencontro aqui de todas. Muito feliz. Um beijo para todas. Beijo. Beijo para todas vocês. Tchau. Boa noite. Ai, gratidão, Júlia.